Então, a proposta para essa oficina é que a gente possa, primeiro, ela tem um número reduzido de pessoas, exatamente para que a gente possa fazer um trabalho com mais qualidade, que a gente possa escutar, que a gente possa falar, que a gente possa experimentar os lugares. A gente propôs, então, um curso que ele vai ter um aspecto teórico. Nós entendemos que é importante fazer um debate conceitual, né? Como é que tem se pensado a reflexão teórica, conceitual, relacionada a essas questões que a gente vai trabalhar aqui, mas também a gente está pensando em como fazer uma imersão prática, né? Em como experienciar. Então a nossa ideia também é não ficar preso ao debate teórico aqui e esquecer que tem um diálogo a ser feito com as pessoas que estão lá, né, no território, tá bom? Eu acho que hoje a gente tem uma necessidade muito grande de fazer uma contranarrativa da história. A gente não pode mais tratar os pescadores, as marisqueiras como pobres coitados, muito pelo contrário, eu acho que eles são sujeitos da história, são capazes de criar projetos e nós estamos aqui talvez, né, para um trabalho de parceria, muito mais do que para dizer o que é que tem que ser feito lá, tá bom? Então eu acho que essa é um pouquinho a perspectiva. A nossa cultura, ela está sendo aos poucos destruída, que era uma cultura alegre, uma cultura muito disposta, tradicional. Hoje a cultura não é mais uma cultura tradicional, é uma cultura agora, digamos na nossa linguagem, é uma cultura relâmpago, entendeu? Por que isso? Porque a juventude, né, as crianças, né, não têm mais o conhecimento, porque muitos não repassam para os seus filhos, entendeu? E aí vai acabando, né? Vai acabando, certo? Os antigos moradores estão indo, né? Eles estão indo. Passaram exemplo, vários exemplos. Só que, devido dessas diferenças de igualdade através da ganância, né, que os políticos repassam, é isso. Hoje a nossa comunidade está assim. Entendeu, meus amigos? Hoje a nossa comunidade está assim. Hoje nós recebemos promessas e as promessas vêm pingando. Eu acompanho algumas comunidades no Nordeste, a gente tem uma situação de que quando muda o modo de vida, as pessoas não se sentem mais felizes no próprio território. Em Alagoas, né, na Praia do Francês, tem um estudo que mostra um pouco isso. À medida que a especulação imobiliária chegou e que o turismo invadiu, o turismo parecia ser uma aposta benéfica para a sociedade local, não foi. As crianças perderam o prazer de morar no lugar. De alguma forma, né, essa luta contra o capital, contra o capitalismo, contra a mercantilização dos espaços litorâneos, ela acaba criando, né, necessariamente uma luta comunitária. Não tem como, assim, as pessoas têm que, de alguma forma, se solidarizar umas às outras, porque senão o trator vai passar. Digo, vou me embora para Pedra do Sal, que lá tem a pesca. E eu já sei pescar, vou morar na Pedra do Sal pescar. Naquela época, você botava 200 metros de rede na água, você tirava uma canoada de peixe. Aí, agora estão com essa polêmica de querer proibir o camurupim aqui. Pra quê, rapaz? Se aqui tem camurupim demais, aqui tem camurupim demais. Mas o benefício que vem para nós aqui é esse desse jeito. A pesca que era para ser proibida, como nós já falamos muitas vezes dela em seminário, quando tivemos aqui em Parnaíba, eu fui um dos que falei sobre isso, é a pesca do arrastão. A pesca do arrastão, ela pescava aqui na frente da boca da Barra das Canárias. Tinha vezes que nós contava 45, 50 barcos arrastando, dia e noite, barco de 30 toneladas pescando na frente dessa barra aí, de noite. Se arrastando dia e noite, faz uma destruição, não tem nem quem conte o tanto de destruição que eles fazem. De primeiro nós botava 8, 10 pontas de rede numa canoa, trazia uma canoada cheia de peixe. Hoje você enche uma canoa de rede para trazer 2 quilos de peixe, 3, aí fica todo mundo reclamando, rapaz, onde é que está o peixe? Agora acabaram. Essa é que era para eles ter proibido, não proibir nós a pegar o nosso sustento, porque nós dependemos disso. E ao invés dele ter acabado com eles para
tirar ele da área para não acabar o peixe pequeno, querem acabar com a nossa pesca. Como a comunidade é uma comunidade que não tinha estudo, entre aspas, né? Mas é uma comunidade de boa conduta, né? Conhecimento da natureza, né? Mas não do saber entre os homens na questão de esperteza. Quando eles começam a fazer uma reunião com a comunidade, já é uma reunião de demanda, né? Eu vou fazer, pronto, acabou-se. Não quer ouvir a comunidade a se manifestar, não quer ouvir a comunidade a se dispor, não é isso? E a nossa salvação, com a graça de Deus, são as lagoas. O nosso companheiro falou, as lagoas que nos ajudam, porque no período do inverno as lagoas são cheias, e aí, quando chega o verão, que aí não dá pra gente pescar no mar, vai pra lagoa, para pegar o peixe, para botar dentro de casa. Porque as lagoas são o seguinte, no inverno elas todas jogam água para o rio, aonde vai entrar os peixes, o peixe vem do rio para ir para as lagoas, que por essa época do verão serve muito para o sustento da gente. Mas tem lagoas aqui na ilha aqui, que nunca mais no mundo vai sangrar, porque eles taparam as passagens da água tudo. Eu lutei demais, lutei o que pude para ver se eu conseguia eles abrir, mas infelizmente não abriram, porque disse que não tinha mais jeito. Então essas lagoas nunca mais no mundo vão sangrar. Eu não vou afirmar que foi por causa dessas eólicas, mas foi depois que ela foi instalada, que o Murici não botou mais, o Guajiru está morrendo todo, o Caju não bota mais como botava. Flora, muitas vezes flora, mas não bota mais. Sem falar nas lagoas que foram tapadas as passagens e que foram aterradas. Então, é desse jeito. Quando eu cheguei aqui naquela época, aqui era uma comunidade humilde, mais unida, como o companheiro estava falando, sem tanta perseguição. Hoje nós vivemos aqui debaixo de uma perseguição, como essa aqui, que foi falada aqui, do Camurupim. Ou seja, hoje nós estamos passando por muita dificuldade, muitas, através desses empreendimentos, através dessas ganâncias, através dos próprios políticos. Esqueceram, né? Esqueceram. A comunidade está precisando de água, certo? Está precisando de empreendimento sobre as questões das barracas, que isso aí é o pão de cada dia de muitos moradores daqui. E hoje está aí, as coisas tudo atrapalhadas aí por causa desses empreendimentos que chegou, aí montaram lá, que eu não vou ser contra empreendimento não, mas que eles também entendam que eles não deveriam destruir essas áreas. Para o futuro, uma Pedra do Sal, uma escola, com água que é necessário para o ser humano, uma Pedra do Sal digna, com uma vida sem violência, com amor, com carinho. E uma escola de capacitação para o povo aqui estudar, para se formar, para adquirir os seus recursos. Isso é o que está faltando dentro de uma comunidade dessa daqui, que precisa ser visto por as pessoas que têm bom entendimento de ajudar aqui a Pedra do Sal, que está nessa fase agora. Muito obrigado e até a próxima. Os vestígios sobre essa história são escassos, são muito escassos. Se eu quisesse fazer, por exemplo, uma história da pesca aqui no litoral do Piauí antes do século XVIII, eu teria dificuldade, né? Então, assim, as memórias são muito poucas. Então, da história da pesca, que é milenar, a gente tem muito pouco registro, pessoal. Eu acho que esse é um fato importante. A gente tem muito mais esquecimento, né, do que memória sobre os pescadores. Isso é muito claro. Eu fiz uma pesquisa agora sobre o surf, né? E assim, o que você tem de material para dizer o que é que os surfistas são, para falar do modo de vida do surfista, é impressionante como abunda. E o surf é uma prática recente. Estou falando que nós temos uma categoria de trabalhadores que é milenar e que não tem uma memória constituída, né, sobre diversas comunidades.
Hoje em Luiz Correia, com a desvalorização da pesca artesanal que a gente vem sofrendo por conta da pesca industrial, os pontos de pesca tradicional pesqueira no Piauí, eles vêm se desfazendo. No caso, as condições de pesca das canoas aqui é limitada até um certo ponto, enquanto as grandes embarcações têm mais condições de ir até mais fora, e mesmo assim eles ocupam o espaço do pequeno pescador, proporcionando prejuízo e alguns danos, inclusive até na questão da produção, quando ele volta do mar sem a produção dele para sustentar a própria família, muitas das vezes também. E esse ponto aqui, ele é um ponto, a gente pode dizer até assim, remanescente dentro da costa do litoral piauiense, porque assim, lá em Macapá, a pesca lá está quase parando já, muitos já saíram da pesca e está gateando lá o negócio. No Coqueiro, aqui mesmo no Santa Luzia, e em meio a isso tudo, o buraco surge como uma potência de um espaço do pescador artesanal, ele se firma, viu? Em meio a esse litoral todinho, você vai encontrar a atividade da pesca bem posicionada aqui, nesse local aqui que é o buraco. E é necessário, né, que tenha essa preservação de memória, até por conta dos próximos pescadores também se reconhecerem também, né? Plantar agora essa ideia na cabeça deles, que de algum modo era importante, eles entendiam, mas conforme vai mudando as relações no ambiente deles, por conta do turismo e de outros aspectos econômicos que atingem diretamente a profissão deles, muitas das vezes eles passam às vezes até não reconhecer a importância do papel deles no próprio espaço deles. No final das contas, pessoal, isso aqui, você pensa, seria a forma de interpretar as diversas tentativas de espaços de memória. Ou, na verdade, nem tentativa, eles são naturalmente espaços de memória, mas não foi enquadrado enquanto museu. Então, aí chega num momento sensível, que é o que a gente está falando. A política pública, se ela parte da administração para definir o que é museu ou não, já é limitado. Quando o caminho ele faz o contrário, quando ele é inverso, então você aumenta as possibilidades. E quando você vai discutir um conceito como museologia social, você vai entender exatamente isso. Não foi necessariamente uma secretaria de cultura, uma prefeitura, um governo do estado, uma instituição do governo federal que determinou que aquilo é um museu. Muitas vezes você vai perceber que surge da própria organização social, do grupo, que define que aquele espaço irá congregar elementos que vão falar um pouco da identidade deles próprios. E assim, quando começou a vida nossa de marisqueira, de pescadora, foi assim. Meu pai era pescador, trabalhador de roça, aí ele ia para a roça e mandava nós, mais tarde nós ia lá onde ele estava catar o feijão, que era para cozinhar, para comer, para ir ainda para a escola, chegar com tempo para ir para a escola, né? Isso era cedo. E aí começou assim, aí ele botava, quando nós chegava lá, já estava o camarão pegado, a gente já trazia para comer. E aí era assim, quando nós ia mais eles, nós ficávamos em cima das coroas tirando os mariscos, que ele ficava lá na roça, né? Aí teve uma enchente muito grande, uma enchente de 74, eu era mais ou menos uma menina assim de 10 anos, mais ou menos isso. Aí a outra convidou assim, Luiz, bora pegar os mariscos? Vamos. Nós vamos pegar os mariscos. Mulher, quando nós chegamos lá, tinha assim umas marianas. Mariana é uns bichos que dá assim nos garapé, umas folhas bonitas, bem grandes, né? Tava coberta, os buracos que tinha lá estavam cobertos com a mariana. Aí a menina meteu o landuá dela, que é mais ou menos como esse, ó. Aí quando ela meteu o landuá lá,
Eu amarrei aqui, agora o bicho não tá querendo sair. E essa palha é boa. Assim, olha, quando ela meteu o landuá assim, aí não teve mais nenhuma ainha dessa. As piranhas comeram os landuá todinho, né? Aí eu digo assim, olha, como é que nós vamos pegar esse peixe? Nós vamos pegar, que eu já tinha visto como é que pegava. Nós tiramos uns pés de aninha, começamos a bater dentro do buraco, as piranhas se embebedaram, aí nós começamos a pegar, no lugar de nós pegar os mariscos, pegamos piranha. Trouxemos os baldes tudo cheio de piranha. Mas esse landuazinho aqui, não ficou nenhuma maia, só buraco. E aí, meu Deus, como é que mas não mordeu nós, não, nós éramos espertas, hein? Quando meu pai veio da roça, nós estávamos com os baldes tudo cheio de piranha. Meninas, não sei como as piranhas comeram vocês. Pois é, aí começou. E aí, daí por diante, meu filho, quem é pescador não para, não. E aí nós começamos a tirar marisco, pescar camarão, tudo que... Ó, o pescador, tudo que ele vê, ele pega. O pescador, o pessoal diz assim, vocês só tiram marisco, não. Ó, eu era menino, era muito assim, eu via as mulheres ir para feira, eu pegava, eu também ia. Eu pegava meus mariscos, salgava junto com minha irmã, salgava o marisco, botava dentro da bacia quando era madrugada, que nós ia caminhando, mas as mulheres. Onde era a feira? Na feira é no mercado. Naquele mercado que hoje em dia tem aquele mercado de dentro, em Parnaíba ali. Sem ser aquele da feirinha? Não sei qual é. Pois é, não é na 40 não, é aquele outro. Praça dos Poetas. Isso, por ali assim mesmo. Ali nós vendíamos lá o marisco. Quando nós vendíamos, nós trocávamos por carne, a gente saía trocando por banana, era o que tivesse, a gente trocava, né? Era assim. Quando a gente vinha, a gente já trazia comida de outro tipo, né? Todo jeito a gente fazia, ele misturado com camarão, com peixe, sem camarão mesmo, só ele puro. E é bom, eu gosto. E você sabia que o marisco, ele é um bicho assim muito forte. Quando os bebos estão comendo, eles não se embriagam. A programação é assim, a gente vai, nós fica aqui, toma um pouco de café aqui, nós segue, mas vocês têm que chegar cedo. Porque quando nós vamos, o chão é muito quente para lá, né? Olha, nós vamos na maré vazando e volta na maré enchendo. Por exemplo, nós saímos daqui 8 horas, volta lá para as 12, vai 11 horas. Departamento já que tem pé de ipê, ela disse que não, aqueles dois que estão lá correndo. Aí a gente vai por cima das dunas, porque eu vou mostrando para vocês como é o delta por dentro, né? Olha, quando lá tá cheio, é esse aqui, ó. A gente fica dentro da água, mais ou menos desse jeito aqui, ó. Com a água bem aqui. Eu gosto de tirar marisco com a água aqui, porque eu fico com a mão aqui dentro pra me apoiar a minha mão, né? Aqui, pra cá, pra esse lado tem mais. Aliás, ei, menina, ei, tá rolando lá pra cá que aqui tem mais, olha. Nós se abaixa aqui na terra que tá os mariscos, né? Aí nós vamos pegando com a mão e botando aqui dentro, né? Enchendo. Todo lugar tem, a gente vê lá tem. Tem lugar que tem mais, tem lugar que tem menos. Pegar marisco, meu bem, aratum, caranguejo, sim. Quem pegar mais do que eu, nós podemos até dividir. Arrasou! Vamos dividir! Vamos fazer mariscada. E aí nós vamos, depois, quando a gente não quer cozinhar logo ele, porque a gente também chega cansada, né? A gente coloca naquela rota para enche d'água, eles ficam filtrando mais um pouco, ele diz que sai areia, né? Não,
esse aqui, ó, esse aqui. Esse aqui a gente vai botar aqui. Esse tá aqui mesmo. Usa toda a luvazinha, amada, pra poder cortar a mão. Eu não cortar a mão, amada. Não corta nada. Corta não. Olha aí, lá embaixo. Ele tá quente. Sempre que é bom de cair. É de noite, é de noite que você faz. Madrugada. Ah, então deve ser ótimo. Catando um pouco do lixo que fica, né? Lixo é o resto de É o casca. resto de casquinha, da sujeirinha que fica nele, né? O resíduo. Aí coloca pra cá. A nossa marisqueira, representando toda a categoria aqui, abandonei a vanguarda. Não quero levantar bandeira, agradar quem quer que seja. Nem mesmo escrevo para um público determinado. Eu escrevo para mim mesma o que penso, o que faço, o que sinto. É uma narrativa realista, sem ficção, sem fantasia, narro o meu dia a dia. O meu prazer é compartilhar minha experiência. É felicidade agradar o próximo. Hoje me ocupo de mim mesma. Me afasto de tudo que me faz mal. Só me interesso pelos laços afetivos. Rasguei a cortina, abandonei a fantasia da vida cotidiana, do prosaico. Reencontrei na poesia a chama que acende minha vida, o cais que ilumina o meu noturno. Edna Santos. Foi uma experiência muito gratificante, né? Participar dessa formação aqui junto ao SESC, numa parceria com o Instituto Federal do Ceará. A gente vivenciou uma espécie, né, de aula de campo associada à teoria que nos permitiu pensar a história de vida, os dilemas, as problemáticas que os trabalhadores da pesca passam. Então a oficina Natureza, Memória e Movimentos Sociais de Trabalhadores da Pesca, ela foi uma imersão na reflexão teórica que se faz na academia, que se busca produzir nos grupos de pesquisa, nos programas de pós-graduação, mas também foi uma imersão nos modos de vida que compõem aqui o Delta do Parnaíba. Nós tivemos uma experiência singular nesse sentido, de unir teoria e prática. Pra que correr? Pra que fugir? Se estamos no paraíso e curtição não falta lá.